Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso curso, então. GCRIM é a nossa matéria de hoje. E olha só, quando eu falo para você sobre GCRIM, na verdade, eu estou conversando com você sobre a nossa Lei 9.099. Essa lei é a lei que institui, os juizados especiais de âmbito criminal. Ana, achei que essa lei também instituiria os juizados cíveis, Institui também. Mas aqui para nossa matéria, para o nosso contexto, para o seu edital, o que é relevante, o que é explorado, o que é indicado nos editais, são basicamente as normas e as regras destinadas à esfera criminal. E, pessoal, nós temos muitas informações, mais do que seguir a própria lei, você precisa entender qual que é a ideia, qual é a intenção, qual que é a diferença de um juizado especial criminal do procedimento normal lá do CPP. Então, você vai ver que na nossa aula nós falaremos muito e compararemos muito o GCRIM com todo o rito processual e, portanto, quando eu falar para você rito processual, estou falando do rito procedimental, que é feito em relação a determinadas infrações penais. Então, veja, sempre que você estudar GCRIM, você deve manter em pensamento as diferenças do CPP, porque, basicamente, quando o legislador institui o GCRIM, o nosso juizado especial criminal, ele está estabelecendo regras diferentes do CPP. E aí, qual que é a ideia em prova, E também no seu edital? É que você saiba exatamente quando aplicar o procedimento, daí o processo do CPP, ou ainda o procedimento, o processo do GCRIM. Então, basicamente, essa é a diferença. Para isso, ele é instituído, porque ele se distancia e se diferencia do CPP. E aí nós vamos estabelecer as principais diferenças, tá? E não só isso, é necessário que a gente entenda por que surgiu. Entendendo por que surgiu, nós precisamos entender como surgiu. E todas as divergências doutrinárias e tudo que a legislação traz para nós a esse respeito. Ok? Então, nós temos um grande desafio pela frente, mas desde já eu quero chamar a sua atenção, quero que você renda muito nessa matéria, porque olha só, GCRIM é igual Maria da Penha e Lei Henri Borel, Sempre haverá nos editais, não importa qual é o edital, nós estaremos diante dessas matérias obrigatoriamente. Então, para que você vença de uma vez por toda este conteúdo aqui, eu quero que você esteja atento durante o meu encontro aqui com você. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você. Nós estamos estudando a lei dos juizados especiais criminais, tá? Veja, nós estamos estudando a lei 9.099 de 95. Cuidado! Existe o juizado especial criminal, só que ele é federal também. E esse federal, tá? As regras não são estabelecidas por essa lei aqui. São estabelecidas por outra legislação. Você vai ver lá na frente, essa legislação não é a que nós estudaremos aqui. Embora a gente há de aplicar em alguns pontos, e aí eu vou trazer para vocês algumas comparações durante o nosso encontro, ok? Mas para que fique claro, aqui você está estudando tão somente a 9.099 de 95. Foi? Beleza? Então, mapeei você e agora sim, eu quero trabalhar com você algumas noções iniciais, moçada. Primeira coisa importante, indispensável de você entender aqui. Como é que surge essa lei, tá? Como é que surge? Por que surge essa lei? E aí, quando você entende o contexto, fica muito fácil. Presta atenção. Em todas as aulas que eu ministro com vocês, em todos os nossos encontros, eu sempre digo para os nossos alunos assim, ó, tudo provavelmente vai surgir da Constituição. É muito provável que a gente tenha um início na Constituição Federal. Porque você já sabe que a Constituição ela é a carta principal do país. Ela é a legislação, na nossa pirâmide de Kelsen, principal. Ela está no topo de todas as normas brasileiras. Então, ela está no topo, ela é a nossa rainha. E todas as demais normas que não seja a Constituição, obviamente, vai o quê? Vai obedecer e vai se subordinar à nossa Constituição Federal. Bom, então, todas as vezes que alguém te perguntar assim, ó, como surge, de onde surge? Cara, vai por mim, surge da Constituição. E aqui não é diferente. Quando você pega a Constituição, você vai perceber que a Constituição é que vai se inserir nesse assunto, como ela faz com todos os outros capítulos. Então, a Constituição estabelece uma obrigatoriedade, já já a gente vai ver, de os entes estabelecerem os seus próprios juizados.
Ai, meu Deus, Ana, entes, a essa altura do campeonato, você já pegou a matéria de direito administrativo, de direito constitucional, você já sabe que entes, quando eu falo em entes, quem eu tô falando? Eu estou falando no medo. Quem é o medo? Para você se lembrar. E aí, medo com U, tá? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, olha só, de acordo com a Constituição, o medo com U, ele fica responsável por instituir no seu âmbito cada GCRIM, certo? Então, essa é a regra. E aí, a lei diz assim, olha, cada ente, portanto, o Estado de Goiás vai instituir dentro do Estado de Goiás o seu próprio GCRIM, com juízes togados e juízes leigos, para julgar infrações de menor potencial ofensivo. Ele vai dizer isso. Então, todos os entes. Então, o Estado de Goiás tem competência para instituir seu GCRIM. Brasília, o Distrito Federal, tem competência para criar o seu. Paraná tem competência para o seu. Amazonas, e assim sucessivamente. E nós temos ainda o GCRIM federal, que é o que eu iniciei o nosso encontro falando para você. O GCRIM federal, é claro, ele vai ser instituído pela União. Então, veja, tudo começa sempre pela Constituição Federal, beleza? E aí, moçada, a Constituição diz que os entes ficam responsáveis por instituir o quê? Por instituir os seus próprios juizados especiais, certo? E aí nós estamos dando ênfase aqui ao GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Bom, vamos lá. Nesse sentido, o que surge então? Já que a nossa rainha mandou, né? Quem tem poder, manda. E aí vai obedecer quem tem juízo. Em 95, então, vai ser publicada a nossa Lei 9.099. Inclusive, é uma lei de dezembro, salvo engano. Ela é promulgada e publicada, salvo engano, em 26 de novembro de 95. E aí, o que essa lei faz? Ela cumpre exatamente o que a Constituição mandou. A Constituição não mandou que os entes instituíssem os seus próprios juizados? E quando eu falo juizados, leia-se juizado cíveis e juizados criminais, tá? Para ficar claro para você. Aqui o nosso foco é esse daqui, ó. Aí surge essa lei, então, 9.099, e ela vai regulamentar, então, tudo aquilo que ela vai considerar de competência do juizado civil, que não é o que nos interessa, e também o que é de competência dos juizados criminais. Então, ela segue exatamente o que a Constituição diz. E aí, o que nós podemos observar quando essa lei é publicada? Algumas conclusões. Nós começamos a observar que quando a nossa lei vai ser promulgada, ela vai repetir lá no seu artigo 1º exatamente o que determinou o artigo 98 da Constituição. E aqui, veja, nós temos algumas consequências. Quando a nossa 9.099 é publicada, quando ela passa a existir, olha o que nós podemos perceber e concluir, que agora se abre uma nova justiça. Antes, né, era só a jurisdição contenciosa. Antes da Constituição de 88, tudo era treta. Então, pouco importa se você cometia um crime pequenininho ou um crime grandão, dane-se, você vai ser julgado pela vara de crimes comuns. E aí, quando eu falo crimes comuns, você imagina que não havia diferença. A mesma vara que julgava, por exemplo, um crime de tráfico de drogas, ou então um crime de abuso sexual contra a dignidade sexual, ou um crime contra a honra, que é petitico, tá? Ou ainda um crime de ameaça, ou um crime... Qualquer que fosse, pouco importava, era a mesma vara. E qual que é a diferença de um crime grandão de um crime anão, pequenininho, né? A doutrina convém chamar as contravenções assim, de crime anão. São aqueles pequenininhos, a pena são reduzidas, são pequeninérrimas. E aí, galera, qual que era o problema? O embate aí. É que antes de 88, então, ó, antes da nossa Constituição, deixa eu puxar para cá, a gente só tinha uma justiça, ó, que era contenciosa. Só existia, então, justiça contenciosa. E quando eu falo em contencioso, contenciosa, é sinônimo de quê? De treta, de briga, de lide, tá?
Isso significa que esses crimes pequenininhos, como desacato, olha a pena do desacato, olha a pena de um crime de homicídio. Isso significa que esses crimes pequenininhos, anãos, eles eram julgados pela vara comum. E o que você acha? Que um juiz vai dar preferência para combater um crime pior, mais grave, ou um crime pequenininho de desacato? Um desacato, um homicídio. Pega e dá preferência ao julgamento do crime de homicídio. Óbvio, senhores. E aí, qual que era o problema? Prescrição. Prescrição, porque queria tratar o crime grande como o crime pequeno, e você sabe que ali no artigo 119 do Código Penal, nós temos as hipóteses de prescrição, inclusive com possibilidade de reduzir, né, o prazo prescricional. Então, veja, olha, esse era o grande problema antes da Constituição de 88. Então, quando a Constituição de 88 surge, ela já surge com a intenção de solucionar isso daqui. E daí, por isso, a necessidade de, no artigo 98, ela fala assim, não, então os entes realmente vão ter que criar os seus próprios juizados especiais, tanto na esfera civil, tanto para combater a esfera criminal, e eles vão definir na esfera criminal o que são os crimes de menor potencial ofensivo que vai ser de competência dele. Olha que palavra importante que eu disse para você. Crime de menor potencial ofensivo. Então, vem essa lei e cria as infrações de menor potencial ofensivo, as famosas IMPO. E aí, com a instituição da lei, o que nós percebemos? Percebemos, então, que houve, basicamente, uma justiça consensual surgindo no Brasil. Olha só para você ver. Uma justiça consensual. Antes só existiu o contencioso, a briga, a treta. E por conta dessa treta aqui, o que eu disse para você é que tudo, basicamente quase tudo, prescrevia. Certo? E essa justiça consensual, olha o nome que engraçado, ó. Consensual vem de consenso. E aí, por que consenso? Porque você vai estudar no nosso GCRIM aqui que as IMPOs, as infrações de menor potencial ofensivo, elas vão ser combatidas, sabe com o quê? Não é com a pena privativa de liberdade, não é com a segregação cautelar. Eu não vou prender o sujeito, mandar ele para a prisão e falar assim, fica aí porque você desacatou o policial. Não. O que ela faz agora? Calma, galera, respira. Precisamos aplicar aqui o princípio da proporcionalidade. Se o sujeito cometeu um crime, ou melhor, vamos começar a substituir as palavras agora e usar os termos técnicos. Se o sujeito só cometeu uma infração pequenininha, poxa, ele tem que ser julgado como? De maneira proporcional à infração. Então, não há que se falar, em pena privativa de liberdade, em segregação cautelar, em fase, ou melhor, quando nós estivermos em qualquer que seja o procedimento do GCRIM. Pelo menos não em regra, certo? Então, a gente vai substituir essa pena privativa de liberdade por alguns benefícios. Exemplo, transação penal. Transação penal, e daqui a pouquinho você vai aprender que existem outros diversos benefícios. Eu gosto da lei do GCRIM, especialmente como advogada, porque eu brinco assim, você chega numa audiência criminal, GCRIM, e aí parece aqueles atendentes de telemarketing, né? A pessoa te liga toda hora, te propor um benefício, te propor um acordo, te propor não sei o quê. É a mesma sensação quando eu estou diante de uma audiência de GCRIM. Porque são tantos benefícios para evitar uma penalidade mais restritiva, uma penalidade mais dolorida. O que se percebeu, então? Se percebeu que esse fracasso aqui, de tratar esses crimes pequenininhos, essas infrações pequenininhas nas varas comuns, estava gerando um prejuízo para o Estado não estava conseguindo aplicar a legislação. Então, depois disso, saímos traumatizados. E o que nós decidimos fazer, então? Vamos buscar um consenso. Vai que dá para fazer acordo entre as partes. Imagine, você vai e me xinga, né? Fala, sua caloteira. Olha, você acabou de cometer agora uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Ana, como é que eu vou saber o que é infração de menor potencial ofensivo? Calma, você já vai saber. Por hora eu quero que você aprenda isso aqui. E aí você acabou de praticar uma infração dessa. Então eu vou lá, movo uma ação contra você, ali no juizado especial criminal. Chega lá, você fala assim, Ana, eu tô muito arrependido, deixa eu te falar uma coisa, eu te pago aí uma indenização. Pago R$1.000 por ter xingado você. Caraca, quero. E aí? A justiça vai precisar intervir ali
Mesmo quando houve consenso entre as partes? Não vai precisar. Então, o que nós percebemos? Uma justiça consensual sendo instaurada diante a implementação desse GCRIM. Só que cuidado, tá? A jurisdição contenciosa, ela não foi substituída. Ela continua existindo. Então, deixa eu colocar aqui de azul. Essa jurisdição do embate da lide, essa aqui, essa contenciosa aqui, ela continua contenciosa, ela continua a existir. Só que ela continua a existir para todos os delitos, para crimes e para infrações de menor potencial ofensivo? Não. Ela mantém existindo, mas só para os demais casos que não forem o quê? Impo. Infração de menor potencial ofensivo. Ok? Então, com a implementação do GCRIM, até agora nós já tivemos 2 conclusões. E para finalizar a nossa terceira conclusão, moçada, o que nós percebemos? E aí eu gosto de destacar isso para você, o professor Renato Brasileiro, ele também vai destacar isso, que essa justiça consensual, essa busca do consenso pelo judiciário, busca consensual, ela não está só no GCRIM. Não, Ana, não. Essa busca pelo consenso, ela também pode ser encontrada lá no Código de Processo Penal. Ok? Ana, me dê exemplo. Por meio de quê? Acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele está lá no artigo 28A do CPP. Mas veja, essa busca do consensual ainda é onde, gente? Dentro da esfera penal. É claro, essa busca pelo consenso da ANPP, ela não confunda, ela não será aplicada no GCRIM. Não é isso. Mas ela vai ser aplicada onde? Lá no processo penal normal, que vai seguir o rito do CPP. Certo? Eu já vou explicar para você essa diferença de rito do CPP ou do GCRIM. Até lá, guarde isso aqui. O que eu quero te mostrar é que o legislador percebeu que é melhor a busca contenciosa para todos os efeitos, né? Claro que a gente não pode substituir os acordos, os consensos, pela obrigação do Estado de fazer a justiça, de punir aquele que violar o contrato social com o Estado, né? O que é esse contrato social? Olha, a lei. A lei é o contrato social estatal. E você, o sujeito que rescinde esse contrato, que comete um crime, ou seja, que viola a lei, você automaticamente, o que diz o Sul? Você viola esse contrato. E quando você rasga esse contrato, surge para o Estado agora o poder, o quê? O poder-dever de punir o sujeito, então, que rescindiu o contrato com o Estado. Agora, claro que o Estado, a lei, ela não pode simplesmente substituir todas as penas privativas de liberdade por acordos, por medidas, medidas despenalizadoras, como nós vamos chamar. Claro que não, mas a lei pode ser proporcional. Para aqueles delitos menores, vamos aplicar um procedimento mais rápido, mais célere, chamado de GCRIM. Para os piores, para os pesadão, manda lá para o processo normalzinho, que é o processo penal, e deixa o processo penal se virar, certo? Então, veja bem, não é possível afirmar que nós sempre tivemos aí medidas despenalizadoras ou mesmo GCRIM. Não é possível. Ele surge somente em 88, tá? E aí, em 95, vai ser implementado. E aí, é isso que eu quero conversar com você e te mostrar aqui, ó. Lembra que eu disse para você que tudo surge da nossa Constituição da República? Olha o que diz o artigo 98.1. Ele diz assim, ó. Olha os entes aqui, ó. A União, o DF, território e também os estados criarão. Aí, olha que importante. Juizados especiais. E eles vão ser montados, compostos por juízes togados. Esses juízes togados aqui são aqueles que prestam concurso público para ingressar na carreira de magistratura, tá? É o juiz de direito, aquele que veste a toga, faz concurso. Só que veja que diferente, né? Você vai perceber que a própria Constituição diz que vai ser juízes togados ou ainda os juízes leigos, tá? E o que seria esse juízes leigo, pelo amor de Deus? Se você já foi numa audiência no GCRIM, pode ser inclusive cível, né?
vai estar uma pessoa lá, ela vai falar assim, ela vai abrir audiência, vai falar assim para você, eu tô aqui para fazer a conciliação, eu quero informar que eu não sou juiz de direito. Ele fala isso, você não entende nada, né? Mas ele tá falando assim para você, eu não fiz concurso para a carreira da magistratura, eu sou bacharel em direito, com a minha OAB ativa, tenho mais de 2 anos de prática jurídica, fiz uma seleção e eu estou aqui para tentar fazer um acordo com vocês. Até porque essa é a intenção da lei do GCRIM. Sempre o acordo, sempre a transação penal. Então, ela vai dizer isso para você. Só que, veja, ela não é uma juíza de direito, ela não pode dar uma sentença final. Então, mesmo se ela conseguir manusear ali, chegar a um acordo entre as partes, literalmente, esse acordo terá de ser homologado pelo nosso juiz togado aqui. Bom? Então, olha só, a Constituição vai dizendo. Então, compete ao MEDO criar os juizados especiais com seus respectivos juízes, né? Competentes para conciliar, julgar, execução de causas cíveis de menor complexidade. Então, veja que ele está determinando a criação de juizado cível aqui, ó, tá? De menor complexidade, e isso é agora o que importa para nós. Infrações de menor potencial ofensivo, mediante procedimento, olha que legal, procedimento oral, procedimento sumaríssimo. Como assim procedimento oral? Lá no processo penal, você aprende com o professor de processo penal o quê? Que o processo tem formalidades, tem que citar o sujeito, tem que encontrá-lo. Se não citá-lo, suspende o prazo do processo. O oficial de justiça tem que encontrá-lo, tem que ser tudo escrito ali. Aqui é até possível que a defesa, o Ministério Público, faça a acusação de maneira oral. Ana, mas não vai constar em documento? Como é que fica o princípio da contraditória ampla defesa? Pois é, aí vai ser reduzida a termo. De forma bem sintetizada. Olha que interessante. Isso via de regra. Não é possível lá no CPP, se a denúncia não estiver perfeita lá no CPP, lá no processo penal natural, que você aprende com o professor, se não estiver perfeita, o juiz não recebe a denúncia. Ou então ele fala o quê, pessoal? Ó, Ministério Público, adita essa denúncia aí, porque ficou um nojo, né? Não existe esse crime, não vou receber a denúncia. Adita, faz o aditamento da denúncia. Ou seja, emenda essa denúncia aí, corrige isso aí que não tá bom, não. Aqui tem nada disso. Tanto que se você já foi até um juizado cível, você já sabe que nem precisa de advogado. E aí, o que eles entregam para você? Olha, tá aqui uma ficha, você preenche e conta aí mais ou menos o que aconteceu. Aquela ficha que você preenche contando mais ou menos o que aconteceu é que vai ser protocolado e vai dar início no seu processo cível, né? Muito comum com acidente de veículo, o sujeito bate na traseira um do outro e aí pronto. Não vou pagar, vai pagar, não vou pagar. O valor dá abaixo de 40 salários mínimos, ou seja, até 40 salários mínimos, na verdade. Você pode ingressar direto no cível ali, sem precisar de advogado. Faz lá de forma extremamente simples, tá? Essa seria a ideia. E esse procedimento, tanto oral quanto sumaríssimo, ou seja, rápido, célere, olha, vai ser admitido tanto no juizado cível quanto no GCRIM. Esse rito sumaríssimo aqui, ó, é falar em ser rápido, ser célere, justamente para não acontecer o problema que eu acabei de contar para você. O crime é pequenininho e ele tem uma pena pequenininha por conta disso. Se eu não me atentar que a pena é pequena, rapidamente ele vai prescrever. Porque quando você estuda lá a prescrição, lá no Código Penal com o seu professor, ele te ensina que a prescrição leva em consideração o quê, senhores? A pena base do delito. Tá? Então, veja, se o crime é de 6 meses, ele vai prescrever muito rápido. Então, por isso, é necessário que aqui a nossa prioridade seja a agilidade, a rapidez e a celeridade. E a Constituição continua. Além dela instituir, né, do medo instituir tudo isso, vai ser permitido nas hipóteses de lei, previstas em lei, olha só que importante, a transação. Transação é um dos acordos que nós vamos estudar, é um dos benefícios, uma das medidas despenalizadoras que nós vamos estudar mais à frente. E julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, a Constituição deu norte. Falou assim, olha, vou falar muito pouco aqui, né? Quase 6 linhas. Vou falar muito pouco, mas que surja uma legislação e essa legislação faça o quê? Implemente, obrigatoriamente, os juizados especiais. Bom, essa é a ideia. Ok. E aí, manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Olha só,
Em 95, então, a Lei 9.099 institui esses juizados e veja comigo o que ela dispõe no primeiro artigo dela. Os juizados especiais cíveis e criminais são órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no DF, nos territórios, quando houver, né? E pelos estados. Olha para que ela é instituída. Para conciliação no processo julgamento e execução nas causas de sua competência. Então, aqui ela já deixa clara. Nosso negócio é o quê, senhores? Ó, acordo. É conciliar. É literalmente entrar numa resposta, numa solução viável para evitar o CPP. O CPP é desgastante. O procedimento do CPP, ele é demoradíssimo, ele demora anos, certo? Então, a ideia aqui é que a gente seja rápido e célere, porque a penalidade desses delitos são muito pequenininhas, e daí poderia levar à prescrição, fazendo com que o Estado, então, não cumprisse o seu dever perante aquele sujeito que comete o delito, certo? Essa é a ideia, então, moçada. E aí, né, o que nós temos, então? Diante dessa ideia, surge o seguinte: bom, nós já sabemos que trata-se, então, de um juizado que não existia até 88, é implementado pela nossa Constituição de 88, no artigo 98, inciso 1º, e, finalmente, ela vai ser implementada em 95 pela Lei 9.099. Beleza? Foi? Eu espero que você tenha, então, entendido todo o contexto, né? Para que você possa mandar super bem aí numa prova qualquer. Beijo no coração e eu fico por aqui.